sua atenção, deixa eu estar ficando escuro, né? Gostaria de desejar a todos a paz do Senhor, uma boa tarde. Nós estamos aqui hoje para darmos sequência ao nosso segundo encontro sobre o tema da nossa revistinha, Sexualidade, uma bênção a ser valorizada. Ontem nós demos início à primeira parte, onde nós estivemos falando sobre, no princípio criou Deus os relacionamentos. E nós falamos sobre a importância da sexualidade nos relacionamentos, como também falamos um pouco sobre o Deus que criou o homem, que criou a mulher, que criou os relacionamentos e como ele se manifesta através da Trindade para expressar esses relacionamentos. Deus criou o homem com o intuito de expressar esses relacionamentos e como ele queria ou gostaria que fosse. E nós encerramos a nossa lição de ontem com uma frase, onde dizia: a origem de todas as coisas explica o fim de todas as coisas. Então, a origem de todos os relacionamentos, ela começou em Deus. E assim como começou em Deus, ela também tem o seu fim no próprio Deus. Eu gostaria de agora gastar alguns minutos junto com a irmã Marta. Eu queria agradecer a vocês aí da Igreja Batista El Betel, a toda a Igreja Batista El Betel, pela presença, a mocidade aí. Adicione, convide aí os seus irmãos, seus amigos, para nós juntos aprendermos um pouco mais sobre relacionamentos. Boa tarde, pessoal. Quero dizer que mandar meu abraço aí a vocês. Nós estamos com muita saudade de todos. Mas é bom esse tempo aqui que a gente está aprendendo junto, né? Porque a gente tem que aprender a se reinventar, né? E para não pararmos de estar aprendendo de Deus, aprendendo da palavra do Senhor, a gente está se reinventando aqui por meio das redes sociais, né? Aprendendo a mexer com tudo isso, que a gente só sabe usar, a gente não sabia essa questão da transmissão, mas eu creio que tudo Deus tem um propósito. E estamos aqui juntos, compartilhe aí com os jovens que vocês conhecem e vamos começar aí a nossa aula. Amém? Então, forte abraço a todos e vamos aqui continuar na nossa lição de hoje. Nossa lição tem por tema, na nossa revista Sexualidade, uma bênção a ser valorizada. Nossa lição tem por tema relacionamentos sabotados. Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos sabotados. É a nossa lição de número 2, tá? Não deixe de acompanhar todas as nossas lições. Alguns pastores vão estar ministrando essas lives também juntamente conosco no decorrer desses dias. Relacionamentos sabotados. Pastor, o que são os relacionamentos sabotados? O que quer dizer a palavra sabotado? Para a gente entender melhor o tema dessa lição, nós precisamos saber o que quer dizer a palavra sabotado. A palavra sabotar é toda ação que visa prejudicar o trabalho de alguém. E os relacionamentos, eles foram sabotados. Os nossos relacionamentos, eles foram sabotados. Sabotados aonde, pastor? Foram sabotados lá no Éden. Foram sabotados lá no princípio, quando o primeiro homem caiu, pecou, quando o primeiro homem fugiu da presença de Deus, os nossos relacionamentos foram sabotados. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Então, a partir daí por diante, quando o homem pecou, Satanás ele teve autoridade, ele teve liberdade, ele teve assim um direito de passar a entrar dentro dos relacionamentos e destruir esses relacionamentos e sabotar esses relacionamentos. Eu acredito que um exemplo que exemplifica muito bem a sabotagem do diabo é a história do vendedor de armas. O vendedor de armas, quem já leu essa história, sabe que ele deu início a uma guerra, né? Ele conheceu 2 reis que eram inimigos e foi lá e fez uma ação que provocou a ira daquele outro rei contra o outro rei, culpou o outro rei por tudo aquilo e ali ele começou a negociar armas para os 2 reinos.
E Satanás, ele age dessa forma, ele sabota os relacionamentos dessa forma. Deus criou os relacionamentos perfeitos, assim como era o relacionamento do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a partir do momento que o homem pecou, o sabotador, o vendedor de armas, começou a entrar no meio dos relacionamentos e começou a vender armas de um lado para o outro, gerando assim toda essa confusão, essa sabotagem. Se cumprir o que está escrito em João 10:10. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Toda essa história começou em Gênesis capítulo 3, onde diz o texto: mas a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Naquele momento por diante, a serpente enganou a mulher e fez com que a mulher provasse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando o pecado entra no homem, quando o homem desobedece uma ordem direta de Deus, induzido pela sua mulher, que foi induzida pela serpente, então os relacionamentos passam a se tornar vulneráveis e sabotáveis. Em nosso dia a dia, nós estamos envolvidos por todo tipo de relacionamentos e de fatos tristes e desagradáveis quando se fala de relacionamentos. Brigas, separações, sequestros, mortes, desentendimentos, abandonos, por que não dizer agressões físicas, verbais, ofensas, preconceitos, complexos e também rejeições, rebeldias, desarmonias. Esses exemplos são exemplos de um ambiente de violência dentro dos relacionamentos que nós passamos a viver desde que o pecado entrou no mundo. Os relacionamentos eram para ser plenos, eram para ser perfeitos. Mas a partir do pecado, tudo se fez diferente. Não foi sempre assim. O ser humano, representado por Adão e Eva, vivenciou tempos de plenitude em suas relações. Observe que havia uma plenitude, uma harmonia nos relacionamentos do homem antes do pecado. Havia uma harmonia do homem em relação ao seu relacionamento com Deus. Lá em Gênesis 1:27, havia uma perfeita comunhão, a imagem de Deus o homem era. Havia uma harmonia na relação do homem com o outro. Havia uma completude entre o homem e a mulher, nós vemos isso em Gênesis 2:23, 25. Eles eram plenos, eles eram completos um no outro. Havia uma harmonia em relação ao homem consigo mesmo. O homem também era satisfeito, era pleno em si mesmo. O homem não tinha falta de nada. Havia também uma perfeita harmonia em relação ao homem com a natureza. O homem exercia domínio sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre as árvores, sobre a relva, a selva e tudo que existia. Havia uma perfeita sinergia e harmonia antes do pecado em todos os tipos e níveis de relacionamento, quer seja com o homem, homem com homem, quer seja o relacionamento do homem com o Criador, quer seja o relacionamento do homem com a natureza, quer ser o relacionamento do homem com o pai, mãe. Havia uma perfeita sinergia. Essa sinergia, infelizmente, foi quebrada. O homem escolheu fazer isso. Pois é. Deus criou o homem para viver nesse ambiente de paz, nesse ambiente de harmonia com o Criador, um com o outro, com a natureza, com tudo que o Senhor criou. Mas, infelizmente, o homem escolheu quebrar essa harmonia relacional estabelecida por Deus, sabotando assim esse relacionamento, através do pecado, através da queda. Lá em Gênesis capítulo 3 nós temos a maior tragédia da humanidade, que foi a queda do homem. Quando o homem escolheu pecar, quando o homem escolheu desobedecer ao Criador,
quando o homem escolheu dar ouvido à serpente, ao maligno, e deixar de ouvir o Criador. E será que hoje em dia isso é diferente, irmãos? Quantos de nós não temos dado ouvidos à serpente, a antiga serpente que continua tentando enganar, que continua tentando colocar o homem contra o seu Criador, que continua tentando colocar o homem em desarmonia com Deus? Quantos de nós preferimos dar ouvido ao que o diabo diz? Quantos de nós preferimos dar ouvido a pessoas, muitas vezes, dos nossos relacionamentos, que não têm um relacionamento com Deus? Às vezes nós vamos procurar um aconselhamento, né, na nossa área sentimental ou profissional, seja em que for que nós estamos precisando, e muitas vezes nós damos ouvidos a vozes estranhas que não é a voz do Senhor. Muitas vezes nós damos ouvidos a pessoas que não têm um relacionamento com Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem os princípios de Deus, e nós damos ouvidos a essas vozes e esquecemos de ouvir o que Deus diz na sua palavra, o que Deus diz para nós. E foi assim que Eva fez. Foi assim que Adão fez. Quando o homem chegou, quando a serpente chegou e disse: como foi que Deus te disse? Que tu não devia comer da árvore do bem e do mal? Ela disse: eu posso comer de qualquer árvore, mas da árvore do bem e do mal ele disse que eu não posso comer, porque no dia que eu comer eu vou morrer. Aí a serpente disse: não, você não vai morrer. Você vai se tornar como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, nesse momento, o homem deixou que a soberba, né, o homem deixou que o orgulho, que a arrogância entrasse no seu coração. E o resultado disso todos nós conhecemos, né? Lá em Gênesis 3, do 1 e 24, nós vemos todo o resultado da queda, toda a consequência da queda. Em primeiro lugar, veio aquilo que Deus disse que viria, que é a morte. Né? Que o homem não nasceu para morrer, mas quando no dia que ele pecasse, ele certamente morreria. Então, naquele momento, foi quebrado toda essa gênese perfeita da criação que o Senhor criou. Entrou o pecado, entrou a morte, entrou todas as consequências, as doenças. Hoje nós estamos vivendo um momento de consequência desse pecado lá atrás. Essa pandemia que está no mundo é consequência desse pecado e de todos os pecados que a humanidade vem se estendendo de lá. Porque a morte, o pecado e toda sorte de mal entrou a partir desse momento que o homem resolveu sabotar o seu relacionamento com Deus. E a consequência disso é que ele sabotou com Deus, sabotou um com o outro, sabotou com a natureza e com tudo que foi criado. É isso mesmo. E entendendo tudo que a irmã Marta acabou de nos dizer sobre essa sabotagem que o homem colheu como consequência, né? Porque quando a gente fala de sabotagem, que quer dizer prejudicar a ação ou o trabalho de alguém, muitas vezes o diabo é sabotador, mas nós, com a nossa própria desobediência, como ela bem falou, também agimos como sabotadores de nossos próprios relacionamentos com Deus e com o próximo. Mas Deus estabeleceu uma sequência, Deus estabeleceu uma ordem, Deus estabeleceu um padrão, Deus estabeleceu um modelo para ser seguido entre nós. Qual foi o modelo que Deus estabeleceu? Qual foi a ordem que Deus estabeleceu? Qual foi a sequência que Deus estabeleceu para ser seguido entre nós? Primeiro, Deus, o Criador. O texto do Salmo de número 8 revela muito bem essa ordem que foi estabelecida por Deus. Diz assim o texto: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites, contudo pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste.
fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e as aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Nós vemos aqui no Salmo de número 8 a ordem, a sequência que Deus projetou para os relacionamentos no contexto geral. Ou seja, primeiro Deus o Criador. Segundo, os seres espirituais, os anjos. Terceiro, o ser humano. Quarto, a criação de Deus, a natureza, os animais. Quinto, os seres espirituais rebelados, ou seja, os demônios, os anjos caídos. Toda essa sequência foi criada e estabelecida por Deus. A partir do momento que Eva deu ouvidos à serpente, usada por Satanás, a sabotagem dessa ordem natural estava estabelecida. A mulher começou a dar crédito a quem estava debaixo de um estado inferior. E aí todos os seus relacionamentos começaram a estar totalmente desfigurados ou deturpados. E nós vemos, irmãos, que a gênese desses relacionamentos sabotados, eles começam de baixo para cima, né? A partir do momento que Eva deu ouvidos à serpente, como eu falei, a sabotagem começou ali, né? E muito acontece dessa forma. A quem nós estamos dando crédito? A quem nós estamos ouvindo, né? Será que nós estamos dando crédito à voz do Senhor, ao que está na sua palavra, ou nós estamos dando ouvido a vozes inferiores? A sabotagem começou quando Eva começou a dar ouvidos a quem não deveria. Começou a dar ouvido de baixo para cima, quando ela deveria ter ouvido só a voz do Senhor. Então, quando acontece isso, os relacionamentos eles começam a ter problema, né? Começa quando quem está embaixo quer estar por cima, né? Então, eles estavam como Deus criou na terceira cadeia da criação, mas eles quiseram estar por cima, quiseram estar, assim como Satanás, em igualdade com Deus, né? E a criatura jamais ela pode estar em igualdade com o Criador. E nós vemos isso, essa sabotagem hoje em todos os relacionamentos. A gente vê nos relacionamentos de pais e filhos, os filhos acham que sabem mais do que seus pais, os filhos acham que entendem mais do que os pais, não querem dar ouvido aos conselhos dos pais, que acham que os pais já são ultrapassados, porque acham que os pais já não entendem muito, porque eles é que entendem, eles é quem sabe das coisas. A gente vê isso no relacionamento conjugal, quando as mulheres querem assumir um papel de liderança do lar, quando as mulheres não querem ser submissas aos seus esposos. A gente vê também do outro lado, quando homens não querem assumir o seu papel de líder, o seu papel de sacerdote do lar, o seu papel de liderança que o Senhor colocou, quando o homem se torna omisso e muitas vezes a mulher toma esse papel para si. Nós vemos isso nos relacionamentos da igreja, quando as ovelhas muitas vezes não querem ouvir a voz do seu pastor, não querem um conselho do seu pastor, elas não querem estar debaixo de uma autoridade, não querem estar submissas debaixo de uma liderança que Deus instituiu. Por outro lado, também nós vemos pastores que não querem dirigir suas ovelhas, que não querem conduzir, dar direção, dar destino às suas ovelhas. Nós vemos isso também nos relacionamentos profissionais, patrões que abusam dos seus empregados, né? Nós vemos isso na relação também empregado-patrão, empregados que abusam, que roubam os seus patrões, que enganam os seus patrões. Então, tudo isso, irmãos, é a gênese desse relacionamento. O que tudo aconteceu afetou
de uma forma geral, A ordem. toda a ordem criada por Deus, toda a humanidade, né? Desde os relacionamentos principais até os secundários, todos os relacionamentos foram afetados com isso. E nós temos as consequências desses relacionamentos sabotados. Quais são as consequências desses relacionamentos sabotados? Uma vez criados por Deus, após a desobediência do homem, eles passam a sofrer uma verdadeira desestrutura na ordem hierárquica desses relacionamentos. E agora vai vir as consequências dos relacionamentos sabotados. Primeira consequência, nós conseguimos usar o próprio livro de Gênesis para exemplificar isso melhor. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 12, onde o texto vai falar de uma forma muito clara. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias para tentarmos acompanhar juntamente aí com vocês. Gênesis capítulo 3, verso de número 12. Disse o homem: o que respondeu o homem à mulher? O que respondeu o homem? A mulher que tu me deste por companheira, deu-me da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu comi. É interessante porque nós vemos aí, lamentavelmente, a harmonia entre o homem e a mulher foi perdida. Da relação de completude, o homem passou para uma relação de inimizade, de competitividade. Agora o homem que havia sido criado para unir-se a uma companheira, e ela que havia sido criada para completar esse homem, agora passaram a agir como competidores. Agora eles não eram mais uma equipe, mas se tornariam rivais debaixo do mesmo teto. Há uma guerra, além da transferência de culpa, porque ele diz assim, a mulher que tu me deste. Ele bota a culpa na mulher e, consequentemente, ele bota a culpa em Deus que lhe deu a mulher. Ela me deu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. A guerra dos sexos, os complexos, as autoimagens baixas ou muito elevadas de si mesmo, as comparações, as identidades distorcidas, as competições, as concorrências, as trapaças, tem toda a sua origem, tem todo o seu início, tem toda a sua gênese, quando o pecado entra, quando o homem come do fruto. Enfim, todos os conflitos nós passamos a ver aqui. E aí nós vamos ver complexo de discriminação, o homem dizendo a mulher que tu me deste, a esposa que tu me deste. Nós vamos ver distúrbios emocionais, como por exemplo o medo exagerado. Se você acompanhar em Gênesis 3:10, você vai ver dizendo assim: e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Tive medo. Tive medo e me escondi. O homem passou a ter medo. Você vê a origem do medo aí. Onde começou o medo? Onde o medo passou a permear o coração do homem após a queda. Nós começamos a ver que o medo passa a dominar as relações entre Deus e o homem. O resultado disso foi o homem procurar esconder-se. Nós vivemos com medo. Nós muitas vezes usamos de poder e autoridade sobre o outro porque temos medo. Nós muitas vezes impomos a nossa vontade e aprisionamos o outro porque temos medo. Nós muitas vezes
nos isolamos e nos tornamos pessoas plastificadas, que não se deixam entregar a um relacionamento porque temos medo. Tudo que o homem passou a fazer, passou a ter após a queda, a gerência, o domínio do medo, devido à desobediência do homem. Mas Deus, ele tinha um plano maior. A partir disso as pessoas vão se esconder atrás de muitas coisas para fugir de Deus. A gente vê o homem se escondendo. A gente vê o homem se escondendo atrás do materialismo. A gente vê o homem se escondendo atrás da religiosidade. A gente vê o homem se escondendo atrás de uma sexualidade distorcida. A gente vê o homem se escondendo atrás do hedonismo, de prazeres, de autossatisfação de forma exagerada. Nós vemos o homem buscar máscaras a partir de então, porque do momento que o pecado pela desobediência entra o medo. E junto com o medo o homem passa a esconder-se de Deus e de si mesmo. Nós vemos a perversão dos sentimentos humanos acontecendo. O amor, que até então era um sentimento divino, puro, passa a transformar-se em uma loucura, como uma paixão desordenada, uma obsessão que leva muitas vezes o indivíduo a tirar a vida da outra pessoa. O prazer, que era algo bom, criado por Deus, é transfigurado, é distorcido pela perversão do pecado. E o homem passa a buscar o prazer pelo prazer. O homem passa a fazer do prazer o fim de todas as coisas. Nesta loucura, nessa busca desordenada pelo prazer, o homem ele passa a se tornar um refém do seu próprio egoísmo, do seu próprio hedonismo. Daí surge essa busca desenfreada pelo prazer, o hedonismo. A dor então passa a deixar de ser algo positivo para servir de aviso, de alerta ao homem por consequências erradas ou escolhas erradas, e passa a se tornar algo generalizado, tornando-se cada vez mais intensa. Você vê que a mulher passou a sentir dor no parto. Você vê que a terra começou a produzir espinhos, abrolhos. Você vê que começou a ter dor também no trabalho humano, trazido com a exaustão, com a fadiga, com o suor do rosto. Algo que outrora era prazeroso, algo que outrora era bom, algo que outrora antes serviria como uma espécie de um alerta. Agora a dor da humanidade passa a se tornar mais intensa. Dor emocional, dor física, psicológica, dor em todos os sentidos passa a se multiplicar e se proliferar sobre a raça humana. Sentimento de culpa. A culpa só vem quando há um conhecimento do mal praticado. E lá em Gênesis capítulo 3, verso 7 diz assim, então foram abertos os olhos de ambos e começaram a observar que estavam nus e coseram, pois, folhas de figueira para vestir-se. Então a culpa, ela passa a aparecer no exato momento que o homem tem consciência do que ele tem feito de errado. A ruptura com a criação. Esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Maldita é a terra por tua causa, diz o verso de número 17. O homem estava acima da criação. Depois da descoberta da desobediência, o homem passa a se esconder entre árvores. Em vez de dominar a criação, o homem passa a se submeter a ela.
em vez de exercer domínio e gestão sobre tudo, o homem passa a, na verdade, ser dominado por esta criação. O homem, em vez de preservar a criação, passa a explorar a criação que ele deveria proteger. Ele passa a explorar aquilo que ele deveria cuidar. Você pode ver claramente isso no desgaste natural da natureza, no desgaste da camada de ozônio, na falta de água potável no mundo, no aquecimento global ou no aquecimento do planeta, nos desmatamentos florestais, nos incêndios criminosos que nós temos visto tanto acontecer em nosso país. Então nós vemos o homem passa a destruir aquilo que ele foi criado para preservar, proteger e cultivar. Há uma ruptura com a criação, há uma ruptura com o próprio Criador. O homem que tinha sido feito para ser alguém eterno, agora escuta de Deus: certamente morrerás. A queda foi total. A queda quebra as relações entre Deus e essa espécie tão maravilhosa que Ele criou. A queda, ela quebra as relações e tem o seu ápice na quebra da relação com Deus. O homem e a mulher, dali por diante, foram expulsos do jardim. Desde então, eles tentam reconstruir a vida e seus relacionamentos, criando deuses, criando cidades, criando culturas, se multiplicando, aumentando as suas obsessões, distorções e perversões. A ausência de comunhão com Deus faz com que o pecado da humanidade se prolifere. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo de número 59, ele diz no verso 1 e 2: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e cobrem o seu rosto de vós, para que este Deus não vos ouça. Então, há uma ausência da comunhão do homem com Deus. O sofrimento e a morte passa a reinar sobre a humanidade. A Bíblia diz em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. Já vimos que por um homem entrou o pecado no mundo. A queda corrompeu o homem em toda a sua vida moral, em toda a sua vida espiritual, em toda a esfera psicológica, em toda a sua esfera física. Nós vemos vários textos que deixam claro que o agente dominador da carne humana agora passa a ser o pecado. Nós vemos isso em Romanos, em Gálatas, em Efésios, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses. Tiago também faz uma referência a isso. Não há quem busque a Deus, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Não há um só que busque a Deus. Então, há uma verdadeira perversão sobre a humanidade. E essa queda, irmãos, essa sabotagem nesse relacionamento com Deus, né, trouxe sabotagem a todos os outros relacionamentos. Ele pervertiu também os instintos humanos. Os instintos foram dados por Deus para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Só que o pecado perverteu todos eles. Por exemplo, Deus nos deu o instinto de autopreservação, que nós deveríamos nos preservar, nos proteger. Mas o pecado transformou esse instinto de autopreservação em egoísmo.
Quando nós deveríamos nos autopreservar, mas preservarmos uns aos outros, preservarmos a natureza, cuidarmos uns dos outros, o pecado transformou esse instinto em egoísmo. Nós nos tornamos egoístas, nós queremos o melhor para nós mesmos. Não importa se o outro não está bem, contanto que eu esteja bem. Eu não estou nem aí se fulano está passando fome e a minha geladeira está cheia, para mim está bem aqui na minha casa. É quarentena maravilhosa, porque eu tenho geladeira, eu tenho Netflix, eu tenho comida, eu tenho conforto. Eu não estou nem aí se alguém na rua não tem o que comer. Eu estou bem. O pecado trouxe esse sentimento, né? O pecado trouxe a egolatria, ou seja, um sentimento de que eu sou mais importante, que eu sou o principal, que eu sou melhor do que todo mundo, né? Trouxe a ganância pelo dinheiro, a ganância pelo poder, que é o que nós estamos vivenciando hoje, irmãos. Infelizmente, nós sabemos do perigo que é esse vírus, nós sabemos de tudo isso que nós devemos nos cuidar, mas acima de tudo nós estamos vendo a ganância de homens inescrupulosos que estão brigando pelo poder, que não estão preocupados com o povo em si, em atender os seus instintos egoístas e gananciosos. Deus nos deu o instinto aquisitivo, onde nós deveríamos conquistar, onde nós deveríamos prosperar. Mas o pecado transformou isso em avareza, né? Onde eu tenho que ter o dinheiro, onde o dinheiro, mamon, se tornou hoje o Deus em muitos lares, e infelizmente em muitos lares cristãos. Mamon se tornou acima do próprio Deus para muitas pessoas. Elas trocam o tempo com o Senhor pelo dinheiro, elas trocam a comunhão com Deus pelo dinheiro, elas trocam os princípios de Deus pelo dinheiro. O amor ao dinheiro, como a Bíblia diz, né, raiz de todos os males, infelizmente está arraigado no coração de muitos. E com isso veio os roubos, veio furtos, veio a desonestidades, veio as injustiças, tudo fruto da perversão, do instinto aquisitivo que Deus colocou em nós. Deus nos colocou o instinto alimentício, que era para nós nos alimentarmos, para nós termos saúde, para nós vivermos bem. Mas o pecado transformou isso em bebedice, o pecado transformou isso em glutonaria e nos demais vícios do paladar em geral. Uns que comem demais, outros que já não comem a ponto de ficar doente. Tudo isso, perversão desse instinto, né? Deus colocou no homem um instinto reprodutivo. Deus criou o sexo para ser vivenciado dentro do casamento, do homem e da mulher, e dali eles pudessem reproduzir. Mas aí o pecado perverteu isso em prostituição, perverteu isso em lascívia, perverteu isso em impureza, perverteu isso nas mais diversos tipos de tara que existe, no hedonismo, o homem quer o prazer a todo custo, as mais diversos tipos de perversão sexual, de bestialidades que existem hoje, pervertendo o instinto reprodutivo que Deus criou. Deus deu o instinto de domínio sobre o homem, né? Para que ele dominasse sobre as aves do céu, como está lá em Gênesis 28, sobre os peixes do mar, sobre a natureza. Mas o pecado transformou isso em tirania. Nós vemos isso na nossa sociedade hoje, nós vemos isso no mundo. Pessoas tiranas querendo dominar sobre outras. O pecado transformou isso em ciúmes exagerados a ponto de levar à morte, feminicídio. O pecado transformou esse instinto do domínio em discórdia, onde os homens se matam para que prevaleça a sua vontade. O pecado transformou isso em divisões, que cada um quer estar no centro do seu bem-estar, e para isso haja divisão, né? Uso abusivo do poder. Então nós vemos, irmãos, que tudo que está acontecendo no mundo é consequência do relacionamento quebrado com o Criador lá no início. Só que Jesus, ele veio como um restaurador para esses relacionamentos. E só cabe a cada um de nós vivenciar o que está na sua palavra. Porque quando nós vivenciarmos o que está na sua palavra, o nosso relacionamento com Deus, os nossos instintos, eles vão ser restaurados. E isso, o pecado também perverteu os sentidos humanos. Deus nos deu os sentidos, visão, paladar, tato, olfato, audição. E tudo isso foi também pervertido pelo pecado. A visão, que é essa coisa maravilhosa que Deus nos deu para ver tudo o que acontece ao nosso redor, tornou-se um veículo de concupiscência.
o belo, a arte, o natural, que eram coisas para ser apreciadas, admiradas, hoje são motivos, são usadas para motivações carnais. Nós vemos a arte sendo usada hoje para seduzir as crianças, para levar as crianças a uma sexualidade precoce, né? Até mesmo a gente pensa assim, não, então quem é cego tá livre disso aí. Não. Uma pessoa cega não é menos carnal pelo simples fato dela não ter a visão, né? Ela tem, lógico, menos motivação para pecar, mas às vezes quando a gente não tem um instinto, ele acaba sendo aflorado em outro, de forma que na imaginação e tudo mais. Então, a nossa visão, que era para contemplar a beleza do Criador, que era para se alegrar com as belezas de Deus, ela foi distorcida. A nossa audição, né, é através do que ouvimos que o nosso pensamento vai sendo ocupado. O homem tem colocado seus ouvidos à disposição do mal, ou seja, tem sentido prazer em ouvir coisas obscenas, impuras, malignas e pecaminosas. O que nós ouvimos é o que desce para o nosso coração. O que nós ouvimos é o que alimenta a nossa alma. Hoje em dia a gente tem contato direto com muitas pessoas adoecidas, né? Desses dias a ansiedade é o mal do século, a depressão, mas hoje, desses dias, devido a essa pandemia, isso tem piorado, porque as pessoas têm ouvido constantemente más notícias, terrorismo, as pessoas têm sido invadidas com notícias ruins a todo momento. E aquilo que nós ouvimos, aquilo a que nós damos ouvido, aquilo desce para o nosso coração e alimenta a nossa alma. Então, irmãos, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Vamos dar ouvido a homens de Deus. Vamos dar ouvido ao que o Senhor nos diz. Porque se a gente ficar olhando tudo que está... colocando nossos olhos, a Bíblia diz, não colocar os teus olhos em coisas más. Se nós colocarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos no que essa mídia está trazendo para a gente, nós vamos entrar em colapso. Vamos ouvir o que Deus nos diz, vamos nos mergulhar na palavra de Deus. Olha, nós nunca tivemos um privilégio tão grande de ter 24 horas, geralmente, nossa lá, homens e mulheres de Deus, ministrando sobre a nossa vida, declarando palavras poderosas no reino espirituais. Nós temos condição hoje de ser alimentados 24 horas por dia por homens de Deus. Então vamos desligar esses instrumentos do diabo que só traz muitas vezes pânico para a nossa alma e vamos nos ligar com Deus. Porque Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para um tempo novo. Deus está preparando a sua igreja para algo novo. E se nós nos alimentarmos do Senhor, quando tudo isso passar, a igreja vai sair feito uma bomba nesse mundo. Nós precisamos estar preparados para esse momento, para ser instrumentos de Deus. Não para estar só como espectadores, ou como estar com aqueles que precisam ser curados, mas nós precisamos ser aqueles que vão levar a cura, aqueles que vão levar a vida de Deus às pessoas. O pecado também perverteu o paladar, né? O homem tem procurado o sabor que dá prazer, muito mais o sabor que produz saúde e vida. Né? Hoje as pessoas não procuram se alimentar de forma saudável, elas querem aquilo que dão prazer, aquilo quanto mais gostoso, mais faz mal, né? E é isso que o homem está procurando a cada dia. Eles comem pelo que gostam, né, Marta? Isso. Eles não comem pelo que o seu organismo necessita. Né? E aí se tornam verdadeiros glutões, pessoas que são levadas apenas pelo prazer do paladar. O Senhor nos deu o sentido do tato, onde nós podemos pegar as pessoas, tocar as pessoas, acalmar as pessoas. Mas o pecado, ele transformou isso, o ato de apalpar, o ato de tatear, está sendo usado em pessoas, em coisas de forma pecaminosa. As mãos que o Senhor nos deu para construir, as mãos que o Senhor nos deu para consolar, estão sendo usadas de forma pecaminosa nas coisas e nas pessoas. O sentido do olfato, né? O Senhor nos deu esse sentido para sentirmos a essência, o cheiro das coisas, mas os homens estão usando para tóxicos, para perfumes alucinógenos, né? Então nós vemos que em tudo isso, o pecado tem pervertido tudo que o Senhor criou. A natureza, os relacionamentos, os nossos instintos, os nossos sentidos. Mas nós que somos comprados pelo sangue de Jesus, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, a partir do momento que recebemos o seu Senhor como na nossa vida, Ele nos restaurou. Ele restaurou o nosso relacionamento com Ele.
Então não deixe, irmãos, que o diabo venha a permitir com que você sabote o seu relacionamento com Deus, com que você sabote os seus instintos, com que você sabote os seus sentidos, com que você sabote o seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu filho, com os seus líderes, no seu trabalho. Deus quer restaurar a nossa essência. Deus quer restaurar tudo aquilo que Ele criou no início através de Jesus. Nós já recebemos a cura, o antídoto que é o sangue de Jesus. Vamos nos apropriar disso. A cura está à nossa disposição, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Se nós vivermos segundo esse manual, se nós vivermos segundo essa bula, os nossos relacionamentos serão restaurados, os nossos sentidos, os nossos instintos, tudo que o Senhor criou em nós para ser perfeito, será restaurado até a eternidade, quando nós passaremos a eternidade com o Senhor. Então, meus queridos, nós concluímos essa lição de hoje falando justamente disso. Os relacionamentos que foram sabotados em Cristo Jesus, eles poderão ser restaurados e o Senhor poderá receber toda a glória e todo o louvor desses relacionamentos. Que Deus e Cristo possa abençoar a tua vida, possa guardar a tua vida, possa honrar a tua vida a cada dia e a cada instante. Você e seus relacionamentos com Deus e com o outro e com a criação estão restaurados em Cristo? É a pergunta que surge no final dessa aula. Será que o meu relacionamento com o meu pai, será que o meu relacionamento com a minha mãe, será que o meu relacionamento com os meus filhos, será que o meu relacionamento com o meu patrão, será que o meu relacionamento com os meus funcionários, será que o meu relacionamento com o meu próximo, será que o meu relacionamento com o meu cônjuge, será que o meu relacionamento com Deus, ele está restaurado em Cristo? Então, nós estamos aqui desejosos de que o Senhor faça isso, de que o Senhor restaure a sua vida e também os seus relacionamentos. Nós vamos orar e a Marta vai estar orando e em seguida eu vou estar já finalizando e dando alguns avisos finais. Se alimentem da palavra de Deus. Aproveitem esses dias em casa para buscar cada dia mais estar perto do Senhor, crescer em Deus, crescer nesse momento com Deus, estar no secreto com Deus. Diga: Senhor, alguns relacionamentos da minha vida têm sido sabotados. Eu tenho sabotado o meu relacionamento contigo, eu tenho sabotado meu relacionamento com meu esposo, com os meus filhos, no meu social, na minha igreja. Mas, Senhor, me arrependo nessa tarde. Eu quero restauração. Eu quero que o Senhor restaure em mim tudo aquilo que o inimigo sabotou. Toda vez que eu dei ouvidos a vozes que eu não deveria ouvir, toda vida que eu emprestei os meus sentidos, os meus olhos, as minhas mãos, os meus ouvidos para o que eu não deveria emprestar. Mas nessa tarde eu quero consagrar a minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor restaure em mim todo o meu ser, todos os meus sentidos, todos os meus instintos para a Tua glória. Porque eu quero estar renovado em Ti, eu quero estar pronto para esse novo tempo, eu quero estar pronto para o novo avivamento que vier. Eu não quero ser só espectador, eu não quero estar no meio dos doentes, mas eu quero ser instrumento de cura, eu quero ser instrumento de bênção, eu quero ser instrumento de restauração de muitos. Porque quando nós saímos das nossas casas, irmãos, lá fora vai ter muita gente precisando de restauração, de cura, e nós precisamos ser esses agentes que vão levar a vida de Deus para muitos, que vão levar a palavra de Deus, que vão levar a salvação de Deus a muitos que vão estar tremendamente necessitados. Coloque a mão aí no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar por essa tarde, aleluia, por esse entendimento que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós sabotamos os nossos relacionamentos contigo, Senhor. E quando nos sabota contigo, todo o resto, meu Deus, é quebrado, todo o resto é sabotado. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nessa tarde restauração, Senhor. Que assim seja, restaura Senhor, a nossa vida, restaura de Jesus, a nossa comunhão contigo. Onde meu Deus, vai em cada lar, Senhor. Restaura cada relacionamento quebrado, traz trincado. o arrependimento. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, Jesus,
os teus filhos, que os seus instintos, que os seus sentidos, que todo o seu ser, meu Deus, seja restaurado a tua imagem, a tua semelhança, conforme o Senhor criou, para sermos plenos, completos em Ti. Que assim seja, Espírito Senhor. Santo, entra em cada coração. Sim, nessa Deus. tarde, vai alimentando cada vida, Sim, nós vai concordamos enchendo com esta cada vida oração. da tua unção, do teu bálsamo, Encha vai agora, repreendendo todo medo, vai Isso. repreendendo todo temor, Arranca, Senhor. vai repreendendo toda angústia, toda Tira ansiedade, isso, Senhor. toda depressão, Em nome meu de Deus, Jesus tudo aquilo que Cristo. o inimigo tem colocado Todos em os corações, complexos, meu Pai, que o Senhor possa todos os inundar com a distúrbios, tua paz, com a tua toda glória, com a tua ruptura. unção. Espírito Santo, vai Em inundando nome de corações Jesus, agora, toda vai perversão enchendo corações agora, seja quebrada, vai limpando corações anulada. agora. O Espírito de Deus vai trazendo Em alegria, nome de vai Jesus trazendo Cristo. a paz que excede todo entendimento, nome de Jesus que só Cristo. tu, o príncipe da paz, pode dar. Vai enchendo cada coração e cada vida, vai tocando, Senhor, Em em cada nome pai, de em cada Jesus, mãe, em cada Pai. filho. Em Oh, meu Deus, nome em de cada lá Jesus. nesse momento. Sim, Deus. Restaura o que precisa ser Sim, restaurado. sim, Senhor. Conserta o que precisa ser Sim, consertado. sim, Deus. Limpa o que precisa ser limpo. É, Pai, que nós estejamos prontos, limpos, Em nome de restaurados, Jesus. para viver o momento que o Senhor está trazendo sobre a tua igreja. Que nós estejamos prontos para ser canais de bênção teus, usados por ti para restaurar muitos, para curar muitos, para levar a tua vida e a tua glória nesse mundo tão perdido, tão corrompido, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor escuta e responde às Aleluia. nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. amém, Senhor. Amém. Irmãos, amanhã nós daremos continuidade no horário das 3 da tarde, tá? A nossa lição, nossa terceira lição da nossa revista, que tem por tema abuso sexual e restauração. Abuso sexual e restauração, tá certo? Amanhã, às 3 da tarde, tá? Eu vou estar ministrando sobre abuso sexual e restauração. E logo mais, às 6h30, nós estaremos iniciando o nosso culto, tá certo? De missões, será transmitido ali pela Igreja Batista El Betel. Aqui já, vou só tomar um banho bem rápido e estarei descendo para a igreja agora para estar ministrando também nosso culto de missões. Contamos com a sua presença e aguardamos você também já nos acompanhando aí nas nossas redes sociais. Eu queria pedir aos irmãos que ainda não curtiram, ainda não nos seguem lá no nosso canal no YouTube, né, irmão? Nós precisamos de muitos seguidores para que a gente possa fazer várias movimentações no YouTube. Então, você que não segue ainda o El Betel Canidé, entre lá, nos siga no nosso canal, aí no Instagram, né? Divulgue nos seus grupos e das suas igrejas para que a gente possa ter um número bom de inscritos, que assim a gente consegue fazer algumas movimentações melhores no canal. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí conosco, os irmãos da nossa congregação, vários irmãos aí do Maracanaú que eu vi aqui rapidinho, o irmão Alexandre Amarluce, o Ivan Ednete, a irmã Marília, alguns irmãos da sede também que acessaram, o Felipe, a Tamires. Forte abraço. Alguns aqui que eu vi vocês. rapidinho, não deu para ver todo mundo, mas depois a gente vai ver com calma. Muito. Pastor Elano também vai ser um dos ministrantes dessas aulas aí, com certeza vai ser tremendo, né? E muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que o Senhor espero ter edificado a vida de vocês nessa tarde. E não percam as outras transmissões, vamos ter muitos homens de Deus aqui transmitindo aulas poderosas, o pastor Elano e muitos outros vão estar transmitindo, então não perca, vai ser sempre nesse horário, mais ou menos das 16 horas, a gente vai estar dando essas lições que vão abençoar a sua vida. Amanhã nós estaremos ministrando sobre abuso sexual e restauração. Eu vou estar fazendo uma live cruzada, uma live dupla, tá certo? Com um outro diácono, tá? Que vai muito abençoado, um homem de Deus, tá bom? E no dia, na próxima lição, lição de número 4, já na terça-feira, pastor Jaumi e a irmã Jeane,
tá? Vão estar ministrando sobre o homem e a mulher e a igualdade e complementaridade, tá bom? No dia 5, aliás, na quarta-feira, Diácono Ícaro vai estar ministrando sobre as 3 faces do relacionamento conjugal. Na quinta-feira, Jailson e Ellen, pastor Jailson, ali da nossa congregação das Pedreiras, vai estar ministrando sobre sexualidade e princípios bíblicos. Ainda assim, também na sexta-feira, nós vamos estar ministrando também uma live, juntamente com outro irmão, tá? Numa live cruzada sobre os desvios e disfunções sexuais, tá bom? Pastor Elano vai estar no sábado, às 3 da tarde, também ministrando sobre pornografia e uma resposta bíblica a ela, tá? Diácono Felipe, professor e diretor do nosso núcleo do Seminário Teológico, professor de teologia, um diácono, um mestre na palavra de Deus, vai também nos estar dando a honra de estar ministrando sobre homossexualidade à luz da Bíblia, tá certo? Ainda assim, missionária Silvia, aqui do Ministério Discípulos de Jesus, aqui de Canidé, vai estar ministrando também numa live cruzada juntamente comigo, homossexualidade, causas, consequências e esperança, tá? Missionário Adelino, do Ministério dos Discípulos, também vai estar ministrando sobre os solteiros. Será que existe realmente o ministério de solteiros? Será que viver solteiro é algo bíblico à luz da palavra de Deus? Nós vamos aprender melhor isso. Também vamos estar aprendendo sobre sexo fora do casamento. Nós também temos um convidado todo especial que vai estar ministrando sobre esse assunto. Vamos também estar com o Yuri e a Vânia, os líderes do departamento infantil, também são membros integrantes ali do Ministério de Louvor, ajudam com os adolescentes, são uma bênção, nossos amigos também pessoais. Vão estar ministrando sobre a escolha certa dentro do relacionamento, como escolher a pessoa certa, tá? Nossos líderes também de mocidade, nossos líderes de jovens, né, que é a nossa irmã Jeane, ela vai estar ministrando sobre preparando-se para o casamento, tá? E todos os dias nós vamos ter lives, tá? Vamos também, a irmã Marta vai estar ministrando ainda sobre virgindade e monogamia, tá? Dentro da vida solteira. Será que o solteiro deve buscar viver em virgindade? Qual a recompensa para isso, tá certo? E também nosso presbítero César, ele que é o representante, o presidente do departamento da família, podemos dizer assim, o pastor da família ali na Igreja Batista, o Betel Sede, vai estar falando sobre sexualidade e espiritualidade. Então nós temos aí um momento maravilhoso onde nós vamos estar aprendendo um pouquinho dessa revista todos os dias à tarde, às 3 da tarde. Depois das 3 da tarde nós estamos iniciando em nosso canal Instagram, o Betel Canidé, essa lição, essa revista sobre sexualidade, uma bênção a ser valorizada. Na verdade, a intenção quando a gente começou era ministrar para os nossos jovens da nossa igreja, né? Mas glória a Deus que essa lição, ela aborda toda. A gente vê aqui vários irmãos casados que estão assistindo, e eu creio que Deus tem ministrado também aos seus corações. Então divulguem aí para os jovens da sua igreja. Abraça aí Jéssica, Raquel, Aline, a irmã Josi lá de Chorozinho, a Sandra, a Deise, a Camilinha, todos vocês aí que estão nos acompanhando. Deus abençoe, até daqui a pouquinho vamos correr para se ajeitar para o culto, viu? Forte abraço a todos, nós amamos vocês, estamos com saudade de todos vocês. Quero deixar aí também um forte abraço ao pastor Dimas, ali do Chorozinho, da nossa Igreja Batista Betel. Quem? Irmão Mauro. Irmão Mauro aí do Maracanaú, diácono Mauro, foi nosso diácono aqui, serviu ao Senhor aqui conosco, aqui na igreja de Canidé. Que Deus abençoe a tua vida, todos vocês. Forte abraço a todos, nós estamos com saudade de vocês e em breve poderemos nos ver, se Deus assim permitir, para dar aquele abraço gostoso uns dos outros. Tá bom, meus queridos? Deus te abençoe, vamos correr. Com Deus. Fiquem com Deus.
Tchau. Beijo no coração. Tem um irmão aqui,